Fala devs reflexivos, tudo beleza? Nesse vídeo nós vamos ver como nós podemos aí atualizar uma aplicação .NET, mais especificamente aqui para a versão 6, para a versão .NET ASP.NET 6. Só lembrando aí também que na data que eu gravo esse vídeo, o .NET 6 já não é a versão mais atual da plataforma, tá? Lembrando que o .NET também, a gente está falando aqui já da evolução aí do .NET Core. A versão mais atual do .NET, considerando a data que eu gravo esse vídeo, é o .NET 8, que foi lançado em novembro de 2023. No entanto, considerando esse cenário, é uma versão aí muito recente que ainda não é amplamente adotada aí pelo mercado, pelas aplicações. E embora aí a adoção seja crescente, né, naturalmente crescente, para migrar aí para o .NET 8, muitas aplicações ainda estão lá na versão 3 do .NET Core ou ainda estão na versão 5, necessitam de fazer essa migração anterior, que é migrar primeiro para o .NET 6, depois talvez para o 7, e só depois, com uma certa maturidade ali nesse processo de migração, migrar, né, fazer a atualização, upgrade ali para a versão 8. E esse é justamente o principal objetivo desse vídeo, né? Facilitar ao máximo aí o processo de migração aí de atualização para o .NET 6. Então, bora lá, vamos conferir. Fala galera, tudo certo? JP aqui de novo. E como eu já tinha antecipado aqui, o principal intuito aqui desse vídeo é que ele possa servir de base aí para quem for fazer a migração de versões do .NET, né? Mais especificamente aqui para o .NET 6, já que a versão do .NET 8, considerando a data que eu estou gravando esse vídeo aqui, não é amplamente utilizada aí por várias aplicações, até corporativas, né? Inclusive, não são todos os cloud providers, né? Todos os serviços de cloud providers que dão suporte à versão 8 ainda, né? Uma versão bem recente aí, considerando a data de gravação. E aí, considerando uma galera aí que ainda nem saiu da versão 3.1 ou 3.0 do .NET Core, ou que ainda também não saiu da versão 5, a ideia desse vídeo aqui é ajudar justamente nessa fase, né? Para a gente conseguir fazer uma primeira migração para a versão 6 e considerando também, né, que da versão 5 para a versão 6 houveram mudanças bastante relevantes aí que podem exigir um certo cuidado aí de quem for realizar essa migração. E o que mais a gente vai ver nesse vídeo? Além dos procedimentos comuns aí de atualização, né, principalmente para quem está começando, ter uma base, como eu pretendo trazer outros vídeos dessas atualizações aqui do canal, e esse aqui é o primeiro, eu trouxe algumas dicas extras aqui que com certeza podem ajudar bastante aí no dia a dia. Em linhas gerais, a gente vai ver sobre a atualização do framework, atualização das dependências do framework, vai ver como atualizar o Docker da nossa aplicação, também como o Git pode nos ajudar a organizar todo esse processo. Para a demonstração aqui do nosso exemplo, eu estou utilizando a API Task Manager, que é um gerenciador de tarefas que a gente desenvolveu com o ASP.NET 5, então ele está exatamente no ponto que a gente precisa, né? A gente vai atualizar ele da versão 5 para a versão 6. Para quem não acompanhou esse projeto aqui no canal e quer saber mais, eu vou colocar um link aqui na descrição também para ajudar. Com isso a gente consegue também, né, manter o nosso projeto aí de demonstração atualizado. Então, bora lá, vamos lá para a tela do computador. Então, bora lá, devs, vamos lá para a nossa configuração de atualização do .NET 5 para o .NET 6, né? A gente que está querendo atualizar aqui o nosso projeto Task Manager API. Então, vamos começar aqui, eu estou com ele aberto já na minha tela. Eu vou vir aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar com o botão direito e vou vir aqui em editar arquivo do projeto. Daria para acessar por aqui também, se você vier aqui em propriedades, aqui no final, o botão direito no nome do projeto, propriedades, a gente também consegue acessar essa opção, tá? A mesma opção que ele mostra aqui na estrutura de destino, aqui na categoria geral aqui do aplicativo, ele mostra aqui também. Mas eu prefiro fazer pelo CS Proj aqui, porque ele já mostra aqui as dependências dos pacotes também, tá? É só duas formas diferentes aí de acessar praticamente a mesma configuração. Antes de iniciar a atualização, o que eu vou fazer aqui, que eu sempre recomendo, é a gente acessar aqui a página oficial, né, e pegar a nota aqui oficial, né, sobre aquela atualização. Eu estou aqui na página específica da migração do ASP.NET Core 5 para o ASP.NET Core 6.0. Obviamente que se você for pegar uma versão diferente dessas aqui, é interessante que você pegue a documentação correspondente à versão que você está atualizando, tá? Por mais que o procedimento seja bem parecido, sempre tem algumas particularidades e por isso, inclusive, que eu gosto de estar olhando aqui essa documentação no site oficial. Seguindo aqui então, né, sempre bom dar uma olhada aqui nos pré-requisitos, né? Normalmente você tem que estar com a versão correta aqui da IDE que você precisa, né?
Se você estiver usando o Visual Studio, se for o Code ou Visual Studio para Mac, aí é legal ver as particularidades de cada uma aqui. Mas uma coisa que elas têm em comum é que você tem um SDK na versão 6 aqui, que é a versão para a qual eu quero migrar. Eu estou seguindo aqui a documentação do Visual Studio, né? Para o Visual Studio Code, ele também pede a versão do C# aqui, né? Da extensão do C# mais recente. Como eu estou fazendo pelo Visual Studio, eu vou seguir nessa aba aqui mesmo. Então vamos fazer o seguinte, a primeira coisa, vamos dar uma conferida no nosso SDK. Nós não estamos utilizando o global.json, né, esse arquivo aqui, então vamos ignorar essa parte. Vamos vir aqui direto para atualizar a estrutura de destino, que vai ser basicamente aquela mesma configuração que eu acabei de mostrar para vocês. Ó. Property Group, Target Framework. Então a gente vai mudar isso daqui para a versão correspondente. A primeira coisa que a gente vai fazer é mudar aqui para a versão 6.0. Vamos ver aqui, vamos fazer... Se a gente ver aqui nas nossas alterações do Git, ele já pegou a alteração do nosso CSProj. E apesar de eu já ter alterado aqui o arquivo CSProj, eu acabei esquecendo de mostrar aqui a versão do SDK que está instalado. Então eu vou vir aqui no meu prompt de comandos, vou vir aqui na pasta do projeto. Na verdade, para rodar esse comando aqui não precisa estar na pasta do projeto, então poderia ser. Então eu só precisaria estar com o .NET instalado, né, e rodar esse comando aqui. .NET -list -SDKs. Ele vai listar todos os SDKs que eu já tenho na minha máquina instalado. Inclusive ele tem aqui as duas versões, que é a versão que eu estou, a versão para a qual eu quero migrar. Inclusive eu também tenho duas versões superiores aqui no momento que estou gravando esse vídeo. Então já podemos ver que temos a versão 6 aqui instalada corretamente. Só da gente colocar aqui 6.0, ele já vai entender aqui. Voltando aqui para a documentação, o próximo passo que ele recomenda é que a gente atualize agora as referências de pacote aqui, né, de atualização. Então a gente vai vir aqui no nosso CSProj, no arquivo de projeto, e vai atualizar a parte que se refere ao ASP.NET Core e o Microsoft Extensions. Então vamos voltar aqui para o projeto. Aqui ele não está referenciando diretamente o Extensions, mas ele tem aqui o ASP.NET Core. Então a gente poderia vir aqui e alterar as versões aqui do 5.0, tá, para o 6.0. Só que fica muito manual fazer dessa forma. Nesse caso aqui, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro vir aqui em Dependências. Os próprios pacotes aqui já estão apontando que estão com a versão desatualizada. Inclusive já estão pegando outros pacotes desatualizados aqui, né? Porque faz um tempinho que a gente não atualiza, né? Não mexe no projeto. Então eu vou vir aqui com o botão direito e vou vir em gerenciar pacotes do NuGet. Ele vai abrir essa janelinha. Eu vou vir aqui em instalado. E ele vai, depois de um tempinho aqui, ele vai carregar e vai mostrar para mim todos os pacotes que estão instalados e que podem estar desatualizados. Vou voltar aqui. Vou só dar uma olhada aqui se ele está pegando a origem do pacote correta. Olha só, detalhe interessante de perceber, né? Observa como está no seu computador, né? Caso você for fazer esse procedimento, a origem do pacote no meu aqui estava só offline, tá? Por algum motivo ele trocou aqui, eu estou colocando aqui para todos, para ele também pegar do NuGet.org. Então eu deixei todos e ele passou a aparecer, inclusive agora ele está mostrando o alerta aqui. Pode ser que ele demore um pouquinho, né, para carregar, sempre bom dar uma olhada. E agora sim ele está mostrando aqui quais estão desatualizados, inclusive ele já está me sugerindo a versão do .NET 8, só que eu não acho legal a gente atualizar direto a versão do 5 para o 8, que a gente vai fazer é atualizar do 5 primeiro para o 6. Então eu vou vir aqui e vou colocar a última versão do 6 que está disponível para esse pacote aqui. Nesse caso é o do Authentication. Eu já vou colocar aqui um atualizar. Vamos ver, vamos observar se ele vai dar certo. Ele vai pedir para confirmar. Eu vou dar só uma olhadinha aqui. Como é um pacote também oficial, eu vou simplesmente confirmar. Vou aceitar. Pode ser que ele dê alguns erros como esse daqui, tá? Em alguns casos acaba sendo normal, porque pode ser que ele tenha alguma dependência conflitante. Mas a gente já percebe que o JWT, que é um pacote padrão que ele tem ali, acabou que esse pacote ficou no projeto aqui. Acho que a gente nem tenho certeza se a gente está usando isso aqui, porque a gente não tinha colocado autenticação no projeto. Mas já que estamos atualizando, vamos atualizar tudo aqui. Vamos colocar aqui também a última versão disponível. Lembrando que ele está na ordem decrescente, então eu vou pegar aqui, ó, versão 6, 6.26. Ele acabou perdendo aqui. Eu fui clicar fora, ele acabou perdendo. Vou colocar de novo, vou mandar ele atualizar. Alguns podem dizer para a gente atualizar manual e colocar simplesmente a versão, mas como eu não tenho certeza se ele vai colocar exatamente a mesma versão para cada pacote, eu prefiro fazer esse procedimento manual. Dá um pouquinho de trabalho mesmo, mas eu gosto de fazer isso aqui, eu acho mais garantido. E depois a gente vai fazer um outro procedimento também para aumentar a segurança
desse tipo de atualização. Mais para o final do vídeo eu vou mostrar um procedimento aqui que ajuda bastante a evitar problemas aí de atualização, tá? Por enquanto vamos só fazer mais uma atualização. Esse daqui, ó, é um caso um pouco diferente. Ele está pedindo para atualizar o Azure Containers. Provavelmente a gente utilizou isso aqui em algum momento, né? Ou eu utilizei aqui nos meus testes. Nesse caso aqui, eu simplesmente vou colocar a estável mais recente. Tá? Então esse daqui eu vou manter, porque ele não tem relação direta com a versão 6 do .NET. É simplesmente uma atualização de pacote e que é avulsa aqui. Então já vou colocar ela aqui também para atualizar. O MongoDB Driver, olha só que a versão que a gente estava, ela já estava sendo considerada como vulnerável. Daí a importância da gente estar sempre dando uma olhada nas nossas dependências aí e atualizando para a versão mais recente, que normalmente é a mais estável, né, mais segura. Vou vir aqui atualizar o MongoDB Driver, que no nosso projeto a gente usa o MongoDB Driver. Já está atualizando para a versão mais recente. E o que falta agora, o que faltou foi simplesmente esse daqui, que é o Swagger. Se eu clicar aqui, ele já vai atualizar também, mas eu, como eu disse, né, eu prefiro fazer essa conferência aqui um a um, tá? Nesse caso aqui também podemos utilizar a estável mais recente, tá? Não vamos colocar nada que precise do .NET 8, até porque a gente está atualizando para .NET 6, então a intenção é que a nossa aplicação continue funcionando perfeitamente com a versão 6 antes que a gente migre para a versão 7 ou 8 ou versão posterior. Então isso é uma boa prática aí para fazer atualizações. Não só isso, né? Isso é apenas uma parte aqui do procedimento de atualização, mas aqui basicamente ele já atualizou para as versões 6 aqui correspondentes desses dois pacotes. Lembrando aqui que para a versão 8 ele ainda está desatualizado, mas para a versão 6 ele já está equivalente. Então agora por enquanto a gente não vai atualizar para a versão 8, a gente vai deixar com a versão compatível aqui da versão 6.0. Então eu vou manter isso daqui, podemos fechar aqui. Se a gente voltar aqui no nosso projeto, eu vou até salvar esse arquivo aqui. A gente já pode observar que ele já alterou as versões aqui, ele atualizou aqui outras dependências também. E se a gente quiser ver certinho, né, o que ficou atualizado, a gente pode olhar aqui nos arquivos do Git. Esse projeto aqui, ele está com um pequeno problema aqui ainda, que eu preciso ignorar esses arquivos .obj, tá? Então, por enquanto, eu vou simplesmente remover os arquivos obj e vou deixar só as alterações do CSProj. A gente clicar aqui nas alterações, ó, lembrando que eu estou na janelinha do Git aqui para ver as alterações que foram feitas no projeto. Eu vou tirar aqui rapidamente só para a gente ter mais espaço para comparar. E aqui ele está mostrando qual atualização foi feita. Ele saiu da versão anterior aqui, correspondente a 5, e veio para a versão 6. E o que a gente vai fazer agora então? Eu vou fechar isso daqui e eu também vou fechar nosso arquivo CSProj, ele já está salvo aqui. Vou voltar aqui para o gerenciador de soluções. E para garantir que o nosso projeto está ok, primeiro eu vou limpar. Vou dar um recompilar aqui para ele poder limpar todas as dependências antigas, né, os objetos antigos. Os objetos que eu digo de compilação, para ele criar os objetos novos, né? Agora já com a versão 6. Dessa forma a gente garante que ele não vai pegar nada da versão 5, a versão antiga, e já vai estar olhando para a versão 6. Então quando eu dei um recompilar, observe agora que ele já criou uma pastinha bin debug aqui na versão 6 aqui embaixo. Então isso aqui é um procedimento bem interessante para fazer atualização. Então com isso a gente já atualizou os pacotes. Além de recompilar, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de rodar. Eu vou rodar aqui mesmo com o próprio projeto de API, só para garantir que não tem nada quebrado, né? Que é um pouco mais rápido aqui também para rodar. Se ele carregar aqui nosso projeto, já vai ser um bom sinal. Uma observação interessante aqui enquanto ele carrega é que notem que nosso projeto ele é pequeno, ele é muito pequeno, então ele tem poucas dependências, o que torna a atualização um tanto quanto mais fácil. Imagina que você pegue um projeto bem mais complexo, um projeto com muitas partes, né, muitas peças, a atualização pode se tornar bem mais complicada, né, bem mais complexa de se fazer. Ele está rodando aqui, estou só aguardando ele finalizar aqui o carregamento, a gente poder testar aqui no browser. Ele acabou demorando um pouquinho aqui para executar, mas eu acredito que agora esteja ok. Vamos ver aqui, agora sim está rodando na porta 5000. Ele já carregou aqui na outra janela, olha só. Está funcionando a nossa API na versão 6 do .NET. Lembrando que aqui também eu estou fazendo um teste rápido de compilação e execução. Fica aí o disclaimer, né? Que se você estiver fazendo com aplicação de produção, o ideal é que você teste cada rota, que você teste suas conexões aí com as suas integrações. No nosso caso aqui a gente está só com a integração do Mongo, né? Mas se você tiver com essa aplicação com outros bancos de dados, outras conexões, outras integrações, qualquer coisa que você acha que possa afetar
qualquer pacote que você tenha atualizado, né, o ideal é que você faça um teste completo aí da sua aplicação, né? Quanto mais completo, melhor. Quando eu digo teste, estou falando de teste manual, teste automatizado, todos os tipos de teste que você conseguir fazer, né, para garantir que a sua aplicação continua funcionando conforme o esperado. Agora eu vou dar mais uma olhada aqui na documentação oficial, tá? Então agora, até então a gente fez aqui a atualização das referências de pacote. Continuando aqui, a gente tem agora no .NET 6 um novo modelo de hospedagem. E basicamente o que ele quer dizer é que agora ele utiliza um modelo de hospedagem mínimo. Antes você precisava ter algumas configurações específicas ali no seu startup e no seu program.cs. Agora a intenção da Microsoft é deixar cada vez mais os arquivos de startup, os arquivos de inicialização do projeto, o program e o startup.cs, numa versão mais enxuta. Tanto é que uma das características aqui foi unificar os dois. Então, se você começar um projeto agora, né, se a gente iniciar um projeto agora no .NET 6 ou posteriores, né, versões posteriores, por padrão ele já não cria mais o arquivo startup.cs, como foi esse que a gente criou aqui no nosso da API do Task Manager. Ele já tinha o startup. Aí vem a pergunta, né? Ele vai parar de funcionar? Não, a gente já viu, inclusive, né? Eu rodei o projeto aqui, a gente viu que ele não parou de funcionar. Então, ele manteve a compatibilidade. Aí vai de cada um, né? No nosso caso aqui, eu vou manter o nosso startup, que eu até prefiro deixar os arquivos, os códigos aqui, as configurações um pouco mais separadas, né? Mas, dependendo do caso, a gente poderia usar a versão mais enxuta, como está no exemplo aqui. Então, em resumo aqui, o modelo de hospedagem mínima, ele está dizendo aqui que a ideia é reduzir significativamente o número de arquivos e linhas de código necessário, né? A ideia é deixar mais rápido para criar, unificar os dois arquivos, como eu disse, é apenas um arquivo necessário, né, com código de 4 linhas, que é esse caso aqui. Utilizar instruções de nível superior, conseguir também dar uma enxugada para não ter que ficar colocando as referências de using no código, né? Nessas duas últimas linhas, ele está basicamente falando da instrução global using e instruções de nível superior, que também, né, a partir da versão 6, a gente consegue dar uma enxugada, né, não ficar utilizando, vou mostrar aqui no código. Eu até vou pegar aqui como exemplo o tarefas controller. A gente tem aqui várias instruções de using e com a instrução de nível superior, a gente não precisaria estar utilizando aqui, né, especificando tão detalhadamente aqui os using, né? Então, a gente está falando aqui basicamente do global using e das instruções de nível superior, mas esse assunto aqui eu acho interessante ser abordado num vídeo dedicado, né, num vídeo separado para isso, tá? Então, comentem aí se vocês querem ver um vídeo separado disso daqui, que eu faço um vídeo específico sobre esses dois temas aqui. O assunto é relativamente simples, mas é bem interessante aí estar por dentro dessa alteração de configuração, que inclusive nas novas versões do .NET, né, já vem também seguindo esse modelo do 6 aqui. Aqui embaixo ele simplesmente está mostrando um exemplo dos arquivos de startup e program, né? Ele pegou uma versão do ASP.NET Core 5 aqui e com as instruções não utilizadas removidas de use. Então ele removeu aqui os uses, como eu comentei, tá? Então agora pode ser que ele comece a dar alguns alertas. Se a gente mantém as instruções de using no nosso código, pode ser que ele coloque alguns alertas, alguns warnings aqui também, tá? Seguindo aqui o próximo tópico, ele está falando aqui que agora o configure service será substituído por web application.service, né? Uma mudança de método aqui e provavelmente aqui de namespace também. Apesar dele ter essa instrução aqui, se a gente voltar lá no código, vamos até dar uma olhada aqui, eu vou parar o projeto. Por enquanto, como a gente pode ver, ele manteve a compatibilidade aqui. E no caso do método, né, como esse método já está funcional, já está configurado, ele não vai deixar de funcionar nesse caso, tá? Para essa alteração do 5 para o 6. Então, vai depender muito de como você está fazendo a atualização, né? Se você seguiu esse passo a passo que a gente fez aqui, ele vai manter a compatibilidade também com o método configure service. Vamos dar uma olhada aqui no programa só para ver se ele está com algum alerta. Ele não colocou o warning aqui também, então também está tranquilo. Voltando para o site, ele tem mais alguns exemplos aqui de coisas que alteraram, né? Por exemplo, agora a string também pode ser no label. Então essas alterações é interessante, por mais que você não saia alterando de uma vez, é interessante a gente ter ciência delas, né? Pra gente ficar atento aí sempre que for atualizar o projeto, né? Porque ele vai ficar dando um monte de warning lá. De repente pode até cair algum gate aí de qualidade que não vai deixar o seu código subir para produção, por exemplo, por causa de uma questão dessa, né? Então é sempre interessante resolvendo esses warnings, tá? Então isso aqui é mais nesse sentido de ir corrigindo e deixando o código mais atualizado possível, né? Para ficar sempre compatível com a última versão disponível aí.
Nesse próximo tópico aqui, né, eu até tinha comentado brevemente já, né, que ele mantém o seu startup funcionando, né? Se você já tem a classe configurada e não tem nenhuma quebra ali, né, não tem nenhuma dependência, nem nada que ficou quebrado, ela vai continuar funcionando normalmente. Inclusive, ele recomenda nessas situações aqui, né? Ele está falando que tem as seguintes vantagens, né, de usar o startup como modelo de hospedagem mínima, né? Está falando que nenhuma reflexão oculta usada para chamar a classe startup, o código assim pode ser gravado que o desenvolvedor controla a chamada para o startup, o código pode ser escrito entre as versões configure service e configure, né? Em resumo, ele está falando que fica mais organizado, né, e fica mais isolado o código aqui do startup, né? Então a gente pode ter um uso mais estratégico aqui da classe de startup. Aí vai um pouco de gosto também, né? Um pouco de padronização do seu projeto, né? Depende de como você está usando, a sua equipe está utilizando. Você pode estar definindo aí se você quer usar ou não o startup. Eu particularmente gosto da ideia do startup, né? Não necessariamente com esse nome, né? Dessa forma, exatamente dessa forma. Eu tento sempre seguir o padrão que o projeto já está utilizando, né? Mas eu não gosto que os arquivos fiquem muito grandes, né? Por exemplo, o Program CS ficar muito grande e começar a misturar as responsabilidades, né? Começar a misturar as configurações. Eu acho que cada arquivo ficar com a sua funcionalidade ali, né? Ficar bem dividido, fica muito mais fácil para dar manutenção. Então aqui tem só um exemplo, né, de como que poderia ficar o código aqui com e sem o startup, tá? Então é sempre bom dar uma olhada, né? E aí vai um pouco de gosto, né, também, e de padronização do seu projeto. Uma outra configuração que ele cita aqui é o uso de um container de injeção de dependência, né? Ele isolou aqui, ele criou um método configure container separado. Isso aqui também eu achei bem legal, né? Que fica separado também para colocar o container de injeção de dependência. Então eu estou passando mais rápido aqui, tá? Para a gente não estender muito. Então a gente viu aí que tem uma série de dicas, né? Uma série de boas práticas diferentes conforme o seu projeto, tá? Se for Razor Page, se for Web API, se for um projeto de console, é sempre bom dar uma olhada em cada modelo e dar uma conferida geral, né, também, e deixar ele mais enxuto, aí, mais produtivo possível para você e para o seu time. E com isso, então, a gente fecha uma alteração aqui de atualização do .NET 6. Eu vou ignorar aqui no arquivo Git, nesse projeto, a gente ainda não está usando o Git Ignore, tá? Então, só para não confundir os assuntos aqui, eu vou ignorar. Olha só que eu ignorei só os arquivos do tipo obj, tá? E eu vou adicionar os arquivos que a gente alterou. Então, se a gente observar aqui, ó, as alterações que foram feitas foram aquelas diretivas que eu removi. O csproj são as dependências. O arquivo de usuário aqui, ele simplesmente mudou aqui uma configuração. Eu vou manter também, não vai afetar. Eu poderia já fazer o commit aqui na branch main, tá? Eu sei que isso aqui é só um código de exemplo, né? Mas para manter aqui o padrão, né? Manter o padrão de boa prática, o que eu vou fazer, tá? Vou vir aqui em main e vou criar um novo branch, tá? Eu vou chamar ele de feature/update.NET 6. Então, dessa forma, a gente tem uma branch aqui isolada, né, separada com as alterações do .NET 6. Então, ele vai fazer uma ramificação de checkout aqui. Eu vou continuar o checkout e a gente pode observar agora que ele está já na branch do .NET 6. Então, agora sim, eu vou fazer um add aqui. Adicionei as alterações preparadas e eu vou chamar esse commit aqui vou colocar em português mesmo, tá? Atualiza, vamos lá, atualiza para .NET 6. Então, vou confirmar aqui e agora, se a gente olhar aqui na nossa branch, vou clicar com o botão direito, exibir histórico, a gente tem uma branch separada aqui somente para essas atualizações do .NET 6. A dica que eu tinha comentado lá que eu ia dar para garantir um pouco mais de segurança para fazer releases, fazer rollbacks de releases, nesses casos de atualização, é sempre manter o código isolado num commit separado, numa branch separada, para você ter muito mais controle se tiver que fazer algum rollback ali, fazer algum revert de código, tá? Então essa é uma boa prática também. Já fica a dica aí para eu dei esse exemplo nessa atualização, mas já fica a dica aí para fazer qualquer tipo de atualização no seu projeto. E fazendo aqui uma rápida revisão nos arquivos, acabei de me lembrar que eu acabei esquecendo aqui de fazer a configuração do Dockerfile. Então eu vou incluir ela aqui agora por último. Vou até puxar na tela aqui, ó. Fiz uma rápida busca aqui no site oficial e ele sugere da gente fazer o apontamento aqui da versão do .NET 5 para 6, tá? Uma alteração bem simples, mas que vai ser muito relevante aqui pra gente. Então vou
voltar aqui para o projeto, vou clicar aqui no Dockerfile, onde está aqui ASP.NET 5 focal. Eu até vou tirar esse focal aqui, que eu não tenho certeza se essa imagem está funcionando. Para a gente ganhar um tempinho, eu simplesmente vou trocar aqui para .NET 6 aqui e aqui embaixo também. Depois, se necessário, a gente pode entrar em detalhes aqui sobre qual a melhor imagem para usar, mas por enquanto eu vou seguir a recomendação dele aqui do site oficial para a gente conseguir testar para ver se está tudo ok, tá? Vou dar só mais uma olhada aqui para garantir. E olha só, aqui ele simplesmente pediu para trocar para usar aqui a imagem do ASP.NET, tá? Nosso caso aqui, nosso exemplo ficou um pouquinho diferente, né? Ele também usa a versão do SDK, então também vou utilizar a versão 6.0, tá? Então ele usa aqui as duas imagens, tá? Então agora elas também estão atualizadas. Como que a gente pode testar então se a imagem do Docker aqui também está ok? A gente pode fazer um teste rápido aqui para garantir que a imagem que ele vai gerar aqui, né, vai baixar dessas duas imagens já atualizadas. E como que a gente pode testar então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, para facilitar, vou abrir aqui a janela de containers, vou vir aqui em exibir, outras janelas, vou aproveitar aqui essa janelinha de containers, ele está com um container meu já rodando aqui. O que eu vou fazer? Eu vou parar esse container, às vezes demora um pouquinho para carregar, eu vou parar esse container, eu vou remover esse container, vou deletar. Atualizou, vou vir aqui em imagens, ele está com as minhas duas imagens aqui, deixa eu ver se eu consigo selecionar as duas, consigo, vou remover também, para garantir que ele não pegue a versão antiga. Não tem nenhuma mais no Task Manager, que eu posso fazer então, vou vir aqui para ganhar um tempinho, eu vou vir aqui no Dockerfile, vou pedir para ele criar uma imagem Docker aqui. Então o que ele vai fazer, no final das contas aqui, debaixo dos panos, ele vai rodar um Docker Build. Só Docker Build, ele já passa o parâmetro da pasta que está aqui. E assim a gente consegue testar se ele vai baixar a nossa imagem. Só ele baixou, conseguiu baixar normalmente da .NET SDK e do ASP.NET SDK. Com isso a gente consegue ver que ele ainda está terminando de rodar, algumas coisas ele pegou o cache já. E ele gerou uma imagem nova, não deu erro. Vamos dar uma olhada aqui na linha de containers, gerou aqui novamente. A gente pode agora executar. Vou mandar ele executar aqui. Lembrando que aqui eu estou na abinha de imagens. Ele primeiro gera a imagem, depois da imagem eu peço para ele gerar um container, tá? Vou vir agora em containers para eu conseguir acompanhar o log. Ele gerou essa imagem nova, não tinha nenhuma. E ele está rodando normalmente a nossa imagem. A gente pode voltar lá e fazer um teste. Só para garantir que ela está rodando aqui na porta 5000. Se não tivermos nenhum problema com a porta, eu acredito que não, mas vamos fazer um teste. Carregou normalmente aqui, nossa aplicação agora está atualizada. O único ponto que faltou aqui agora é atualizar isso aqui também no nosso Git. Então vamos vir aqui agora, parado aqui, mais uma vez ele pegou os arquivos de objeto aqui. O ideal é que isso aqui fique num Git ignore, tá? Então eu vou remover eles aqui. Por enquanto eu vou remover, depois eu vou subir lá para o nosso repositório uma versão já atualizada para ele não ficar pegando esses arquivos aqui, são arquivos de lixo, tá? Isso aqui são arquivos de execução. E o Dockerfile que a gente acabou de atualizar, ele pegou aqui a alteração do .NET 6 e aqui, essa versão aqui, isso aqui foi uma atualização automática, né, do Visual Studio. Então isso daqui, eu por enquanto vou considerar, vou adicionar todos aqui, tá? Dessa vez eu vou vir aqui e vou colocar, atualiza, deixa eu ver como é que eu coloquei o último commit, que eu não lembro. O nome do último commit eu coloquei atualiza para .NET 6, né? Então vamos lá. Vou seguir o padrão, tá? .NET 6, Dockerfile. E vou confirmar. Poderia ter feito tudo isso via comando também, mas para facilitar aqui, para ganhar um tempinho, estou fazendo tudo por aqui, tá? Então ele já pegou aqui o commit e depois é só disponibilizar o GitHub para quem quiser pegar essa imagem, né? Quiser dar uma olhada nessas últimas alterações. Vou subir essa branch aqui depois também. Então, vou fechar todas essas janelas. Agora todos os arquivos atualizados. Então com isso a gente fecha a parte de atualização do nosso projeto aqui para o .NET 6. E eu vou deixar também um link na descrição com a documentação que eu mostrei aqui. Boa galera, então nós vimos aí alguns procedimentos bem interessantes, algumas dicas que vão facilitar muito aí o processo de atualização, né? Lembrando que essa foi apenas uma etapa, a gente atualizou para a versão 6. Conseguiu aí também deixar o nosso projeto Task Manager um pouquinho mais atualizado aí, usando a versão 6, que é uma versão do tipo LTS, né? Long Time Support.
E galera, como o processo de atualização pode ser um pouco delicado, dependendo do caso, dependendo da sua aplicação, das suas dependências, eu vou só reforçar mais alguns pontos aqui que pode te inspirar a montar o seu próprio checklist em equipe. Para começar aí, você já deve ter percebido que ter um bom plano de atualização é sempre bem importante, ainda que ele seja um plano básico. Por exemplo, combinar com a sua equipe, aí, né, definir uma forma de organizar suas brands, organizar suas releases, combinar as datas, tudo certinho, para não ter nenhuma surpresa. Vale reforçar aqui o que eu comentei já no vídeo, que é você sempre visitar o site oficial, a documentação oficial, porque lá é a fonte mais confiável sobre aquela atualização que você está aplicando. Na documentação oficial também você vai ter uma lista das breaking changes. Então é sempre muito importante verificar as breaking changes, né, para ver o que quebra, para ter uma visão clara ali dos grandes impactos, né, das grandes mudanças que aquela atualização trouxe, o que pode impactar o seu código na sua aplicação. Por último, e não menos importante, dê um foco aí também nos seus testes manuais e testes automatizados também. Se ainda não tem teste na sua aplicação, os testes automatizados, repense isso imediatamente, né? Converse com a sua equipe, priorize colocar testes aí na sua aplicação, que vai te ajudar bastante nesse tipo de cenário que você vai ter que fazer um teste regressivo, um teste mais completo. Imagina ter que fazer todo o teste manual. Os testes manuais também, né? Testes funcionais são importantes, mas nesses cenários de atualização, os testes vão te ajudar bastante a ver onde quebrou. As pessoas, isso pode até parecer um pouco óbvio, mas eu já vi muitas pessoas atualizando versão de pacote aí, fazendo mudanças grandes e nem executando teste manual e muito menos teste automatizado. Claro, né? Se você está fazendo uma aplicação só de exemplo, é mais tranquilo, né? Você não tem que se preocupar tanto com essas questões. Esses pontos que eu destaquei aqui são principalmente para aplicações que já estão no ar, né? Que já estão em produção, aí, que estão rodando a todo vapor, que você tem que ter o cuidado redobrado. Então é isso, galera. Fechamos mais um vídeo. Espero que realmente possa ajudar aí nesse processo de migração. Esse vídeo a gente acabou dando foco maior na atualização para a versão 6. Mas eu espero em breve disponibilizar os vídeos para as próximas migrações, para as próximas atualizações do .NET. Então fique ligado aqui no canal. Caso ainda não seja inscrito, se inscreve aí, dá o joinha aí, dá um like para a gente, que ajuda bastante para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo, né, esse tipo de vídeo. Deixa a sua interação aí também, ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, teve algum problema com a atualização, alguma coisa ligada à atualização, comenta aqui também. De repente o seu comentário pode ajudar mais gente também. É isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto, valeu!